Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade ao módulo 2, Seitas e Heresias. Esse conteúdo está na descrição do vídeo. Nós estamos na videoaula 9, vamos falar sobre apologia na igreja primitiva. Hoje nós vamos falar sobre os pais da igreja, os pais apostólicos e os pais apologistas. Os pais teólogos vai ficar para a próxima aula, porque o conteúdo ficou muito grande. Essa aula ela já foi gravada, mas ela ficou em 30 minutos aproximadamente. E o conteúdo ficou muito grande, então a descrição do vídeo não aceitou. Eu teria que descartar muito conteúdo, então eu preferi dividir essa aula em duas para não perder conteúdo, para que a gente possa ter o máximo de conteúdo possível em nossas aulas, e você possa anotar, você possa salvar no documento do Word, e você vai compondo assim a sua apostila. Eu gostaria de fazer aqui o resgate da videoaula 8, quando nós abordamos a respeito da apologética na igreja primitiva, a apologética do Novo Testamento, a apologética de Paulo, Pedro, Judas e João. Eu fiz um comentário para a gente desconsiderar a apologética de Tiago, porque nós mencionamos a respeito de Tiago, mas nós não trabalhamos a apologética de Tiago, nós não trabalhamos nada com relação a Tiago. Nós falamos também em níveis de apologética, o nível interno e o nível externo. O nível interno é quando a gente defende a igreja das falsas doutrinas que brotam dentro da igreja. Não são coisas que vêm de fora, mas que brotam dentro da igreja. Erros de interpretação que dão origem a heresias. E externo, quando defende a igreja do ataque externo. Então, essa apologética externa defende a igreja do ataque externo. Ou alguma situação que você esteja fora da igreja, você também vai lançar a mão da apologética, se for necessário. Nós temos a apologética ofensiva, quando ela resulta na propagação do evangelho. Nós temos a apologética defensiva, quando ela se resume apenas a defender a igreja. Então nós temos a apologética no nível interno e externo, e nós temos a apologética com a característica ofensiva e com a característica defensiva. Eu gostaria de incluir aqui um comentário sobre uma apologética no nível interno, né, dentro da igreja, que Paulo fez. Está em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 17 e 18. Olha só como é que agora você vai ver esse versículo com um outro olhar. O texto bíblico diz assim: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Olha só, Himeneu e Fileto estavam falando que já tinha acontecido a ressurreição, e estavam conseguindo perverter a fé de alguns. Então Paulo escreve a Timóteo alertando a respeito dessa situação, e aqui ele está fazendo uma apologia interna. Ele está protegendo a igreja de uma heresia que nasceu internamente. Aqueles homens dá a entender que faziam parte da igreja e começaram a ensinar que a ressurreição já havia acontecido. Agora nós vamos começar a aula no item 9, a apologia na igreja primitiva, abordagem sobre os pais ou padres da igreja. Talvez você nunca tenha ouvido, talvez você já tenha ouvido por alto, ou talvez você já até tenha estudado a respeito dos pais da igreja ou padres da igreja. Primeira coisa que eu gostaria de fazer é um esclarecimento sobre o termo padre. O termo padres da igreja não tem relação com o termo usado para se referir ao sacerdote da igreja católica.
Precisamos lembrar que no ano 313, no século IV, o imperador Constantino deu liberdade de culto aos cristãos. E a partir de então, o cristianismo passou a agregar novos adeptos em Roma, tornando-se a religião oficial do Império Romano em 390, ato instituído por Teodósio. Então, nesse contexto aqui, é daqui para frente que vai surgir a Igreja Católica, a Igreja nomeada Católica, a Católica Apostólica Romana. Agora, quando nós falamos os pais da Igreja ou padres da Igreja, nós estamos nos referindo ao primeiro, segundo século. Então, é importante a gente situar no tempo e na história para a gente não confundir. Esses pais da Igreja, esses padres da Igreja, esse termo não está relacionado ao sacerdote católico. O sacerdote católico foi no século IV, lá para 390, quando houve o início da Igreja reconhecida como Igreja Católica Apostólica Romana. Foi para aqueles anos ali, foi para aquela época ali. Nós estamos falando do primeiro e segundo século. Então, esses pais ou padres da Igreja foram aqueles homens que iniciaram a Igreja, que iniciaram o cristianismo. Na verdade, eles deram continuidade ao trabalho dos apóstolos. Nós vamos ver mais aqui, eu não vou adiantar a explicação não, para a gente poder fazer a leitura, e a leitura vai trazer um esclarecimento, porque eu sempre procuro fazer isso. Aquilo que eu ia ficar falando, eu procuro trazer escrito, porque escrito está registrado, e você pode ler depois, pode copiar e pode colar no Word também, ou pode anotar no seu caderno. Quem foram os pais da Igreja? Foram os homens levantados para guiar e proteger a Igreja, logo após a morte dos apóstolos. O último apóstolo de Jesus Cristo a morrer foi João. Depois de sua morte, a liderança da Igreja passou por uma transição. O termo pai foi atribuído pelos crentes aos homens que ocupavam ofícios de liderança na Igreja. Os pais da Igreja exerceram sua liderança na Igreja entre o final do século I e o final do século VI. Esse período da história da Igreja ficou conhecido como cristianismo patrístico e teve seu início logo após a redação do último livro do Novo Testamento, o livro de Apocalipse, e a morte de João, seu escritor. Nós entendemos que o autor da Bíblia é o Espírito Santo, isso a gente estuda na bibliologia. O autor da Bíblia é o Espírito Santo, ele inspirou os homens para escrever. Agora, os escritores da Bíblia foram os homens que escreveram, Pedro, Tiago, João, Judas. No Antigo Testamento nós temos ali Moisés, temos Davi, os profetas. Então, eles são os escritores do livro. Nós entendemos que o autor é o Espírito Santo. Porque toda a Escritura foi inspirada por Deus, né? Pelo Espírito Santo. Classificação dos pais da Igreja. Os pais da Igreja foram divididos em 3 categorias principais: os pais apostólicos, os pais apologistas e os pais teólogos. Esse nós vamos ver na próxima aula, os pais teólogos. Os pais apostólicos ou padres da Igreja apostólicos. O próprio nome já denuncia o que é. Os pais apostólicos foram líderes cristãos que viveram durante as primeiras gerações do cristianismo, liderando a Igreja entre os anos de 95 a 150 depois de Cristo. Alguns desses pais apostólicos tiveram contato próximo com os apóstolos. Do grupo dos pais apostólicos podemos destacar. Então nós vamos falar aqui a respeito de alguns deles. Então os pais apostólicos foram aqueles que eles conviveram com os apóstolos. Por isso que eles receberam o nome de pais apostólicos. Eles foram aqueles que tiveram mais contato com os apóstolos. Aí os apóstolos foram morrendo, João morreu por último. O último dos apóstolos a morrer foi João. E então eles deram continuidade. Eles tiveram contato, poderíamos dizer que eles foram discípulos dos apóstolos, entendeu? Então é por isso que essa primeira classificação é chamada de pais apostólicos. Citamos 3 aqui. O primeiro é Clemente de Roma.
Foi bispo de Roma, mas também ficou conhecido por ter exortado a igreja de Corinto através de uma carta que tinha por objetivo, em muitos aspectos, tratar dos problemas de divisão abordados anos antes pelo apóstolo Paulo em suas epístolas. Isso talvez seja um indicativo de que, infelizmente, a igreja de Corinto permaneceu problemática por muito tempo. Então, isso já faz parte da história da igreja. Inclusive, nós estudamos, né, no primeiro módulo, fizemos uma profunda abordagem sobre a história do cristianismo, e hoje aqui você vê que no conteúdo de apologética nós estamos também falando sobre a história do cristianismo, porque os pais da igreja fazem parte da história do cristianismo, e a gente vê como os conteúdos eles se entrelaçam, né? São conteúdos transversais, em diversas abordagens eles vão se encontrando. O mesmo conteúdo atravessa diversas abordagens diferentes. A história da igreja está na história do cristianismo, está na apologética, então você vê que é um conteúdo transversal, ele vai passando por diversos campos do conhecimento. E isso é interessante, porque a gente vê que esses conhecimentos estão interligados. Agora nós vamos falar sobre o segundo pai que nós destacamos aqui. O Inácio foi bispo da igreja em Antioquia, na Síria, onde os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão, Antioquia da Síria. Inácio escreveu uma série de cartas nas quais ele exaltou a necessidade da liderança e da unidade da igreja e combateu uma heresia perigosa que trazia conceitos gnósticos. Inácio ficou amplamente conhecido por seu martírio. Algumas tradições dizem que Inácio foi separado para o ministério pelo apóstolo Pedro. Então talvez o Inácio, esse padre da igreja, esse pai da igreja, tenha tido já um contato com um dos discípulos, o apóstolo Pedro. Policarpo foi bispo de Esmirna e discípulo do apóstolo João. Policarpo escreveu uma importante carta à igreja de Filipos na primeira década do século II d.C. Policarpo também ficou muito conhecido na história da igreja por seu martírio em 155 d.C., quando foi queimado preso a uma estaca, enquanto declarava através de louvores que Jesus Cristo era o seu Senhor e Salvador. Então aqui nós temos esses três pais apostólicos, né? Se amanhã ou depois você esbarrar com esse termo, os pais apostólicos, você pode lembrar de Clemente de Roma, de Inácio e de Policarpo. E lembrar que os pais apostólicos, os padres da igreja, os padres apostólicos, os pais apostólicos, eles foram homens que tiveram contato com os apóstolos, por isso que eles receberam esse nome. Conclusão: os pais apostólicos exortavam e edificavam os cristãos. Os seus escritos têm um caráter mais devocional, não estando tão presente a reflexão teológica. Lançaram mão do Antigo Testamento para mostrar que a igreja cristã era cumprimento dessas escrituras. Interessante que eles também usaram citações do Novo Testamento, conferindo a esses escritos a autoridade divina para regular a vida cristã. Agora nós vamos para os segundos pais da igreja, ou padres da igreja, os pais apologistas, mais dentro do nosso assunto aqui, que são aqueles que estão defendendo a fé cristã. Os pais apologistas foram os líderes da igreja antiga que defenderam a fé cristã. Sabemos que durante o Novo Testamento a igreja já foi atacada por várias heresias. E este ataque continuou depois da morte dos apóstolos, quando começou a ser atacada por heresias que misturavam filosofia grega, judaísmo e paganismo. A igreja sofria ataques externos e ataques internos. Se por um lado os pais apostólicos produziam materiais focados na vida devocional da igreja, os pais apologistas produziram matérias com o objetivo de preparar os cristãos para defender a fé. O período dos pais apologistas foi do ano 150 a 300 depois de Cristo. Dentre o grupo de pais apologistas destacamos os seguintes:
Alguns desses padres da igreja, eles escreviam documentos em grego. Eles eram chamados de pais gregos. Outros escreviam em latim. Eles eram chamados de pais latinos. Parece-me que o conteúdo dos pais gregos era muito maior do que os pais latinos. Mas é interessante porque essa é uma outra classificação também. Os pais gregos, os pais latinos e os pais do deserto, que nós vamos ver na próxima aula. Eu também trouxe esse conteúdo para poder enriquecer e nós sabemos um pouquinho mais a respeito dos pais da igreja. Então, os pais apologistas, estamos falando de Justino Mártir. Foi uma pessoa versada em muitas filosofias, mas que encontrou a verdade nas Escrituras. Depois de sua conversão, Justino Mártir dedicou a sua vida a apresentar a superioridade do cristianismo sobre qualquer filosofia ou religião. Ele ficou conhecido como Justino Mártir pelo fato de ter sido martirizado em Roma por não negar a sua fé em Cristo. Irineu foi bispo de Lyon e um grande defensor da fé cristã diante dos ataques do gnosticismo. Irineu foi martirizado por causa de sua fé, provavelmente no início do segundo século. Olha só, irmãos, quantas pessoas morreram para que hoje nós tivéssemos, né, a mensagem do Evangelho, para que hoje nós tivéssemos essa palavra, a palavra de Deus, essa mensagem. Aqui, irmãos, tem sangue aqui, tem sangue derramado. O mais valioso é o de Jesus, né? Mas tem sangue derramado das fiéis testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos valorizar até mesmo o conhecimento da história desses homens, de como eles foram corajosos em dar testemunho de Jesus Cristo. E tudo isso eu tenho certeza que esses homens eles eram cheios do Espírito Santo para poder testemunhar e ser fiel até a morte. E hoje eles certamente, no dia do Senhor, eles vão receber a coroa da vida, né? Eles já fazem parte da igreja triunfante, já venceram, já estão com o Senhor. O 3 aqui, que nós vamos falar agora, é Orígenes. Nasceu e cresceu no importante centro teológico de Alexandria, mas nos últimos anos de sua vida viveu em Cesareia. Orígenes tinha um comprometimento muito grande com a suficiência das Escrituras, e por isso ele acabou desenvolvendo uma ferramenta incrível para o estudo bíblico. Essa obra foi chamada de Hexapla, e basicamente era uma versão do Antigo Testamento que trazia o texto hebraico acompanhado de sua transliteração em caracteres gregos e mais 4 traduções gregas. Orígenes também foi severamente perseguido por causa de sua fé. Então ele trouxe o Antigo Testamento com o texto hebraico e com a transliteração em caracteres gregos, ou seja, com a transliteração em grego. O que é a transliteração? Quando você pronuncia uma palavra em um idioma, às vezes a letra dela está escrita de um jeito e a pronúncia é de outro. Aquela palavra está escrita de um jeito e a pronúncia é de outra, né? Principalmente se for um idioma não fiel, né? O idioma não fiel, a característica do idioma não fiel é esse. É quando se pronuncia de um jeito e fala do outro. Aí ele vai lá e escreve como ele pronuncia, e ele escreve com a letra do idioma dele, para ele poder saber como é que ele pronuncia aquela palavra. Então, e isso ajudou as pessoas a entender o texto. Foi um instrumento importante para o evangelismo, né? para levar a palavra de Deus. Então, hoje, aqui nós falamos agora dos pais apologistas. Nós falamos Justino Mártir, falamos de Irineu e falamos de Orígenes. Está tudo na descrição do vídeo, meus irmãos, para você copiar, para você assimilar um pouco esses nomes, que qualquer hora você vai ler algum texto sobre isso, né? E aí você já não vai ficar mais sem saber do que se trata. Agora vamos para o resumo da aula de hoje. Como eu falei, tive que dividir essa aula em 2 conteúdos, que ela ficou muito grande, em duas
videoaulas, porque ela ficou muito grande e eu não queria perder o conteúdo, porque senão não ia caber na descrição do vídeo, que só aceita 5.000 caracteres. Resumo da aula: falamos da apologia na igreja primitiva, os pais ou padres da igreja. Nós falamos que, a respeito do termo padre, que esse termo, nesse momento da história, não se refere aos padres da Igreja Católica, do sacerdócio da Igreja Católica, e sim, porque padre significa pai, entendeu? Então a gente pode falar os pais da igreja ou os padres da igreja. Falamos da classificação dos pais da igreja, os pais apostólicos, que foram aqueles que viveram junto com os apóstolos, alguns foram discípulos dos apóstolos. Falamos sobre os pais apologistas, que viveram mais produzindo material que trazia a defesa da fé cristã. E na próxima aula nós vamos falar dos pais teólogos e vamos falar também dos pais gregos, que é aqueles que escreveram o conteúdo em grego, dos pais latinos, que escreveram os conteúdos em latim, e os pais do deserto. Nós vamos aprender também o que significa, o que é essa classificação, os pais do deserto. Então, meus irmãos, esta é a aula de hoje. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Se dedique em copiar essa matéria, em salvar essa matéria. Componha no Word uma apostila, vai montando uma apostila para você. No decorrer das aulas você vai ver que vai valer a pena. Eu acredito que você já está vendo. Se você estiver fazendo isso, você está vendo que vale a pena, porque você vai compor depois uma apostila com conteúdo muito rico, que vai ser um instrumento para você pesquisar para os seus estudos bíblicos, para as suas mensagens, e você vai ter uma fonte particular para poder consultar. Além de outras que é sempre bom, né, a gente ter uma Bíblia de estudo, ter uns livros, buscar informações também em sites fidedignos, não é, irmãos? Sites fidedignos, sites fiéis que anunciam a palavra de Deus com fidelidade e que têm um compromisso com a evangelização. Amém? Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.